Amém. Pai do Senhor, amados. Está animado? Diga amém. Está mais animado? Diga aleluia. Deus é poderoso. Estamos aí seguindo uma sequência, não é verdade, de mensagens. E domingo passado eu não estava aqui presencialmente, estava virtualmente. E fui muito impactado com a mensagem. E a gente até conversou um pouquinho mais sobre isso na sexta-feira. Creio que Deus está falando com a igreja, amém? E a palavra de Deus nos recomenda, lá no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, dá uma conferida na pessoa que está do seu lado, porque eu acho que você não vai conseguir ver se você tem, mas eu acho que... Vê aí se alguém tem ouvido aí perto de você. Se não tivesse, a máscara tinha caído. Nosso pastor tinha falado aqui. Então, quem tem ouvidos, ouça. A gente estava conversando esses dias, né, e a Lianete, e uma das coisas que a gente chegou à conclusão nessa reunião que a gente estava tendo, era que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, parece tão óbvio. Quem tem ouvidos, ouça. Tem uma versão que diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, às vezes eu posso ter ouvido, mas não tenho ouvidos para ouvir. Então, hoje o nosso tema é esse daí. Você pode falar comigo? Recomeçando pelo altar. Quem está com o material aí? Tem um material aí, não é verdade? Ainda tem por aí? Ainda está lá atrás? Tem? Não tem? Não tem não? Então, quem pegou, pegou. Mas eu quero recomendar uma coisa para você. Existem coisas, irmãos, que assim, é aquela questão do óbvio que precisa ser dito. Macilon, se Deus falar algo com você, Macilon, tudo que você puder fazer para não esquecer essa palavra que Deus te falou, você deve fazer, você vai querer fazer, sim ou não? Se Deus falar algo para mim, eu acredito que isso é muito importante. Afinal de contas, quem foi que me fez? Deus. Então, muitas vezes, Deus está falando conosco. E aí eu costumo dizer o seguinte, será que aquilo que Deus nos fala é digno de nota? Será que aquilo que Deus tem falado para mim é digno de ser anotado? Porque se for, então, alguma coisa precisa acontecer. Não é verdade? Nem que seja no seu celular, você digitar e anotar, porque celular normalmente todo mundo tem. E aí a agenda, algum material para anotar talvez, mas eu recomendo que você escreva por N motivos que eu não vou entrar aqui. Mas se Deus falar com você alguma coisa, anote esse algo. Se você não anotar, escrevendo, anote no seu celular. Eu acredito que Deus pode falar alguma coisa com você aqui hoje. Eu acredito. Então, a nossa sequência, que hoje é recomeçando pelo altar, a nossa sequência é cooperando com Deus em tempos desafiadores. Quem viveu tempos desafiadores nesse ano? Quem está vivendo tempos desafiadores? Então, não é interessante trabalhar com quem nunca perde? Porque se eu estou cooperando com Deus, a minha vitória é garantida, a sua vitória é garantida. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Então, vamos cooperar com Deus em tempos desafiadores. Eu vou ler um texto aqui. Olha só, Deus está agindo na terra, Ele trabalha para o cumprimento de seu eterno propósito. Somos chamados como filhos, como servos a trabalhar juntamente com Ele. O ano de 2020 foi um ano desafiador, sim ou não? Em muitos aspectos. Muitas coisas estão ruindo, outras estão sendo erigidas. É tempo de reconstrução e ressignificação. É preciso discernir esse tempo a partir da ótica do Criador, que é a melhor ótica, por sinal, daquele que sustenta e rege o universo. Então, durante 7 domingos, o primeiro foi o anterior,
hoje nós estamos no segundo, estaremos observando a história da destruição e da reconstrução de Jerusalém, extraindo princípios e valores, sabedoria e orientação divina para a transição 2020-2021. Você está convocado para, nesses dias, ingressar em uma jornada de santidade. Diga glória a Deus. Chamado, diga aleluia. Unção, diga graças a Deus. Conquista e honra, diga eu quero Jesus. Deus está te chamando para reconstruir, para restaurar. Como povo de Deus, vamos nos posicionar nesse tempo. Levante-se para ser um cooperador naquilo que Ele está fazendo hoje. Esse texto quem escreveu foi o nosso pastor Sérgio Timóteo, glória a Deus. Então hoje é recomeçando pelo altar. Então vamos lá. Eu vou estar aqui lendo com vocês, amém, amados? Olha só o texto, algumas partes desse texto que eu pensei em Jeremias, no capítulo 25, do 8 ao 11. Visto que vocês se negaram a ouvir o que eu disse, mandei buscar os exércitos do norte, encabeçados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo nessa tarefa, e estou dando a ele autoridade sobre essa terra, né, sobre o povo, por 70 anos. E aí já vem uma perguntinha abençoada: eu estou pronto a ouvir e obedecer a voz do Senhor antes que seja tarde? O recomeço veio a existir por causa de um começo ruim. O profeta Jeremias foi um dos que Deus usou várias vezes para advertir o povo de Israel. Advertiu várias e várias vezes. Olha, o povo ficou indignado com ele, até jogar o homem no buraco, jogaram, e ele passou maus bocados, porque a palavra dele era a palavra de Deus, mas o povo não queria ouvir a palavra de Deus, o povo queria ouvir outra coisa. Mas Jeremias estava avisando: olha, vai vir. Olha, irmão, se Israel tivesse se arrependido, com certeza, algo diferente teria acontecido. Mas será, irmão, que eu estou pronto para ouvir e obedecer a voz do Senhor antes que seja tarde? Porque se eu preciso de um recomeço, e nós estamos falando aqui de recomeçando pelo altar, se eu vou ter um recomeço, é porque o começo vai ter que ser descartado. E aqui no caso o começo foi para as cucuias, não é verdade? O povo de Israel desobedeceu a Deus e sofreu uma sentença. E essa sentença veio. Então que o Senhor nos guarde, amados, que o Senhor nos guarde, para que a gente possa ouvir e obedecer, porque são duas coisas aí. Uma coisa é ouvir, eu posso ouvir e ser indiferente, sim ou não? Mas eu posso ouvir e obedecer, e ouvir e obedecer é muito melhor. Diga amém. Amém. Eu vou pedir para você exercitar esse amém aí bastante, amém? Então vamos lá, e eu vou exercitar também. Então primeiro, o altar. Tentei pensar uma imagem, nessa época não tinha celular, irmãos, e aí na época da reconstrução lá, o pessoal fez um desenho, aí eu peguei, mas Zorobabel não tirou um selfie lá, e o pessoal fez um desenho aí. Então Zorobabel, você viu, já veio Nabucodonosor, agora Zorobabel, só nome interessante, né? Quem sabe aí você está pensando no nome para um animalzinho de estimação, um filho seu que vai nascer, Zorobabel. Zorobabel não é muito interessante, porque Zorobabel, pelo que eu pesquisei, o nome significa nascido na Babilônia. Então não é muito interessante não, pelo significado. Então Zorobabel priorizou a reconstrução do altar. E a gente confere isso aí, lá em Esdras, versículos 1 e 2, eu vou ler aqui com os amados irmãos, amém? Se você quiser exercitar sua Bíblia aí, você exercita. Então, no 7º mês, quando os israelitas se estabeleceram em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém.
Lá vem nomes mais interessantes. Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus parentes, começaram o trabalho de reconstrução do altar. Do altar de Deus, do Deus de Israel, para oferecer as ofertas queimadas, conforme a revelação de Moisés, homem de Deus. Então repita após mim, por gentileza. Começaram o trabalho de construção do altar do Deus de Israel. Aleluia. Eu voltei um pouquinho lá para o Novo Testamento, né? Na verdade adiantei, né? Onde no capítulo 6, no versículo 24, diz assim: não se pode servir a dois senhores. E aí eu coloquei esse pensamento aí: um coração, um altar, um Senhor. Um coração, um altar, um Senhor. E quem é o Senhor e dono do altar em meu coração? Não existe um coração sem um altar. Não existe um coração sem um Senhor. E quando Zorobabel e os que vieram com ele se propuseram a reconstruir o altar e lançar os fundamentos do templo, eles estavam priorizando o altar. E aqui no texto está muito claro: o altar de quem? Do Deus de Israel. E para quê? Para oferecer ofertas. Não existe um coração isento de um Senhor, e por isso eu coloquei aqui: não se pode servir a dois senhores. Se o meu coração não está centralizado em servir ao Senhor, existe outro Senhor no meu coração. Se o altar que está em meu coração não é um altar para Deus, esse altar é para outra pessoa que não seja Deus, pode ser até para o meu próprio ego, não é isso? Então, recomeçar pelo altar passa por sair do trono da minha vida e assumir meu papel de adorador, prostrado diante do Cristo entronizado. Quando eu falo que Deus é o Senhor da minha vida, eu automaticamente não sou o dono das minhas decisões. Isso passa pelas coisas mais simples, amados. O quanto eu e você somos senhores, donos do nosso próprio nariz. Será que as minhas decisões, elas estão pautadas no altar? Olha, irmãos, nós estamos falando de uma reconstrução, de uma cidade, de um povo que estava exilado. Por que priorizar o altar? Por que priorizar o altar? Eles tinham dinheiro, tinha ou não tinha? Eles foram encomendados, eles foram enviados e já tinha as condições para fazer. Eles enfrentaram adversidades, é verdade, mas eles foram. A decisão de priorizar o altar foi uma decisão para deixar muito claro que eles não queriam voltar para o que eles estavam, para o momento que eles viveram, para ter que ouvir novamente um outro profeta para falar que ia acontecer tudo de novo. Vocês vão ser levados de volta. E eles estavam sendo levados, eles foram levados para o cativeiro babilônico, porque o altar de Deus não era mais a prioridade deles. E o povo foi formado por quem? Para quê? Então, amados, recomeçar pelo altar é sair do trono da minha própria vida. Quem é que está sentado no trono da sua vida?
É o Senhor Jesus? Diga amém. Amém. Então, olha só. Nós falamos sobre prioridade, agora nós vamos falar sobre identidade. Então, meu altar, minha identidade. Agora nós vamos lá para Reis. Reis. Cadê Reis? 18. Eu vou ler esse texto aqui, amados. Tenha fé aí. Quantos estão ligados, diga amém. Amém. Vou exercitar o seu amém. Ele deitou 3 vezes. Opa. Acho que é 2 Reis. É o primeiro mesmo, né? Primeiro mesmo. A tecnologia está me atrapalhando aqui hoje. Vamos lá. 18, 21. Não. 18, 21. Isso, glória a Deus. Elias desafiou o povo. Até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno. Mas, se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Ninguém respondeu nada. O povo nem se mexia. Elias disse: eu sou o único profeta do Eterno que restou em Israel, pensava ele. Mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem 2 novilhos. Matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com lenha, mas não acendam o fogo. Eu vou preparar o outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha, mas também não acenderei fogo. Depois vocês clamem aos deuses e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é de fato Deus. Todos concordaram, boa ideia, vamos fazer isso. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um novilho e preparem-no, vocês primeiro, já que são a maioria. Invoquem o seu Deus, mas não acendam fogo. Eles prepararam um novilho, prepararam um animal para o sacrifício e clamaram a Baal. Clamaram a manhã toda: ó Baal, responde-nos. Mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Desesperados, pulavam e dançavam em torno do altar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, afinal, ele é Deus. Talvez esteja meditando em algum canto, ou ocupado com algum trabalho. Vai ver, está viajando. Vocês não acham que está dormindo? Ou perdeu a hora, acham? Nesse caso, será preciso acordá-lo. Eles começaram a gritar mais alto ainda, e se cortaram com lâminas, facas, ritual comum entre eles, até ficarem com o corpo todo ensanguentado. Continuaram com isso até de tarde, já foi um dia inteiro. Fizeram todos os rituais e truques que conheciam até a hora do sacrifício da tarde, mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Por fim, Elias disse: chega, agora é minha vez. Vem aqui. Eles se reuniram em torno dele. Ele refez o altar que estava destruído. Pode repetir isso após mim? Vamos lá. Ele refez o altar que estava destruído. Vou seguindo aqui.
escolheu 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, o mesmo Jacó a quem o Eterno tinha dito: de agora em diante você se chamará Israel. Elias fez um altar com 12 pedras em honra do Eterno. Depois abriu uma vala em torno do altar, pôs a lenha sobre ele, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Depois ordenou: encham os baldes de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo: faça outra vez. E eles fizeram. Disse ainda: façam mais uma vez. E eles fizeram. O altar ficou encharcado e a vala cheia d'água. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: ó Eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que faço essas coisas seguindo as tuas ordens. Responde-me, ó Eterno, responde-me e mostra a este povo que tu, ó Eterno, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Versículo 38, na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. Versículo 39, e o povo viu o que aconteceu, e todos se prostraram, admirados, em adoração, e exclamavam: o Eterno é Deus, o Eterno é Deus. Aleluia. Você fica empolgado com isso? Eu fico empolgado com isso, irmãos. Que cena! Elias foi muito corajoso, mas quem recebe uma palavra de Deus e tem consciência dessa palavra, fica ousado, fica ou não fica? Se você perceber claramente que Deus te ordenou a fazer algo, e você está cumprindo exatamente o que Ele falou, não tem como você não ficar energizado, e até um pouco desaforado, né, como Elias ficou. Ele ficou tirando onda mesmo com os profetas de Baal, e ainda fez assim: olha, joga água aí, ainda fez firula ainda, porque ele sabia quem ele era, e quem era o Deus que ele servia. Por isso que eu falei aqui, um altar é uma questão de identidade. Olha só que interessante, Elias reconstruiu o altar, Elias deu um nome para o altar, e ele deu essa deixa importantíssima para nós: tu és, para mostrar que tu és Deus, eu sou teu servo. O altar que há em mim revela a minha identidade. Sabe o que eu acho interessante? É que ele deu um nome para esse altar, né? Aqui nessa versão não fala exatamente dessa forma, mas outra versão diz que ele deu o nome do altar, ele chamou o altar de Israel. Sim ou não? Você acompanhou aí na sua Bíblia? Ele chamou de Israel o altar. Ele juntou 12 pedras, e isso fala, ele estava reforçando a identidade do povo, na frente deles: olha, vocês têm que lembrar quem vocês são, de onde que vocês foram levantados, de onde que vocês foram tirados, e vocês receberam uma nova identidade. Quando se fala de Israel, você tem que lembrar de Jacó, eu tenho que me lembrar de Jacó. E Jacó era o que, irmão? O que significava o nome Jacó? Significava trapaceiro, significava alguém que passava pernas dos outros, significava alguém que tinha roubado a primogenitura do outro, significava se dar bem, não importa qual seja a situação. Mas teve um momento decisivo em que Jacó, ele realmente entendeu que ele não podia seguir a vida dele sem ser transformado. E quando ele percebeu, quando foi muito claro que Deus estava com ele, ele não abriu mão da presença de Deus. E é algo tão surreal que não se pode explicar, porque ali havia
nesse caso, uma presença manifesta, física, de alguém que ele entendia como anjo do Senhor. E Jacó entra em luta com esse homem, porque ele fala assim: rapaz, você não vai embora daqui não, eu preciso ser transformado, eu não aguento mais ser esse cara trapaceiro, eu não aguento mais ser um ponto de discórdia na minha família, eu não aguento mais viver uma vida duvidosa, eu preciso de um ponto de definição, eu sei que é Deus que está aqui, eu preciso mudar. E ele entrou em luta com Deus. Como é que se explica um negócio desse? Mas ele entrou. Inclusive esse nome Israel significa isso, é luta com Deus. Ele entrou, aquele que luta com Deus. Tem algum texto que vai dizer que aquele que luta com Deus e vence, que é uma coisa que não se pode explicar. Mas ele venceu porque na verdade ele perdeu. Ele foi transformado, ele recebeu um novo nome. Foi ali que ele recebeu, nesse embate, nesse contato, que ele não abria a mão, ele segurava: você não vai embora enquanto você não me abençoar. E aí o nome dele foi mudado, ele recebeu um novo nome. Você não vai ser mais trapaceiro não, você vai ser vencedor. Você vai ser vencedor. O meu altar, o altar que está no meu coração, o altar que está no seu coração, define se a sua identidade é uma identidade de vencedor ou não. O altar que está no meu e no seu coração definem a nossa identidade, e define claramente a identidade, e glorifica a Deus por causa disso, porque eu entro em contato com o motivo para o qual eu fui criado. Eu gosto de imaginar uma pessoa fora de propósito, eu gosto de usar esse exemplo. Uma pessoa fora de propósito é como você pegar um martelo para parafusar. Talvez seja até possível, né? Você dá um jeito ali, mas é muito mais difícil. Sim ou não? E esse martelo, você pode até tentar usar a chave de fenda para bater e servir. Mas tem muita gente que está assim, e é muito incoerente a gente falar esse tipo de coisa. Onde você quer chegar com isso, Valber? Tem muita gente que está vivendo assim. Você foi criado para algo e está vivendo totalmente fora disso. E aí de repente você, imagina que você criou uma ferramenta, qualquer que seja. Essa ferramenta foi criada com o propósito de alimentar pessoas, sei lá, estou viajando aqui. E aí de repente um dia você encontra uma pessoa, tá, vou tentar ser mais claro. Imagina que você fez um carro, você criou, Rafael, do alto da sabedoria dele, desenhou um carro, projetou o carro, esse carro aqui é perfeito. E aí um dia ele está passando em algum lugar e vê um carro do modelo que ele criou num jardim, cheio de flor dentro. A pessoa transformou o carro num jardim, cheio de terra, planta lá dentro, virou tipo uma estufa. Se eu deixar o Criador, ficaria triste, sim ou não? Porque ia falar assim: olha, é até bonito a rosa lá dentro, olha, cheirosa. Totalmente fora de propósito, totalmente fora de contexto. Não foi para isso que esse objeto foi criado. Irmão, tudo que estiver fora do nosso contexto de filho de Deus, tudo que estiver fora do nosso contexto de servo de Deus, tudo que estiver fora de contexto desse altar que há no meu coração, esse altar não entroniza a Deus. Eu sou esse carro aí cheio de flor, talvez cheio de boas intenções, eu queria plantar flores, mas eu estou totalmente fora de propósito. E seria muito melhor dirigir o carrão que o Rafael criou do que plantar flores dentro desse carro. Então recomeçar pelo altar é resgatar quem realmente sou em Deus. Minha identidade de servo, filho e povo exclusivo de Deus. Você é isso. Talvez você não tenha consciência disso nessa noite, mas você é chamado para ser servo, filho, povo exclusivo de Deus, e tantas outras coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos diz a respeito da nossa real identidade.
o propósito real para o qual nós fomos criados. E quando o nosso altar não está priorizando ao Deus vivo, ele desconfigura quem nós somos e não revela o Deus que nos criou. Vamos adiante. Abraão. A selfie aí que o pessoal tirou aí, do Abraão. Então, em Gênesis 22, você conhece bem a história de Abraão, não é verdade? Deus pede Isaque para Abraão. Agora, vamos lá no versículo aqui, do 16 ao 18, porque eu quero que você pense comigo sobre isso aí. Vamos lá. Gênesis fica antes de Apocalipse, mas é bem antes, bem antes. Vamos lá, Gênesis 22, isso, 22, do 15 ao 18, diz assim: o anjo do Eterno falou do céu pela segunda vez a Abraão: prometo, e essa é a palavra do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão, e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei? Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia, e seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes. Por quê? A minha versão aqui vai dizer, pois você me obedeceu, mas a outra versão, o que é a sua versão? Fala aí bem alto aí. Por quê? Porque obedeceste a minha voz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entenda isso, amado. A gente às vezes está tão pronto a oferecer sacrifícios que Deus nem pediu. Às vezes a gente está tão pronto a tomar decisões que não estão pautadas na orientação divina. Mas Abraão ele recebeu essa palavra poderosa aqui, que em Jesus nós somos alcançados nessa palavra, diga amém. Amém. Alguns recebem, outros não. Amados, Abraão não questionou. Deus pediu para Abraão simplesmente o seu filho amado. Aquele que alegrava o seu coração. Você sabe bem a história. A esposa de Abraão não podia gerar filhos. Existia uma promessa. Dentro dessa promessa existia uma espera. Houveram tropeços aí no meio dessa história, mas existia uma espera. Mas Abraão, nesse momento, onde teoricamente estava tudo bem, estava tudo dando certo, e Deus pede uma coisa que parece não fazer sentido, mas Deus estava querendo provar, ensinar a Abraão, porque me parece, pelo que o próprio Deus fala com ele, nessas palavras, é que alguma coisa precisava ser ajustada novamente no coração de Abraão, e ele precisava passar por isso. Ele ia sacrificar o seu único filho. Obviamente Deus não queria isso, mas Deus queria ajustar com Abraão. Abraão, o que você está disposto a deixar por minha causa? O que você está disposto a sacrificar por mim no altar? O que nós estamos dispostos a sacrificar pelo Senhor no altar? Então, eu vou te perguntar aí. Deus te pediu algo? Você pode falar isso aí? Pergunte para você: Deus me pediu algo?
Mas fala para eu ouvir, para eu ficar animado. Deus me pediu algo? O que Deus te pediu, irmão? Para você colocar sobre o altar? E a segunda pergunta: obedeci ao seu pedido? Eu obedeci o que Deus tem me pedido? Ei, irmão, Deus te pediu para perdoar aquela pessoa, você não quis? Deus te pediu para você deixar para trás determinados hábitos, você não deixou? O que Deus te pediu? O que Deus me pediu? Que eu estou retardando a bênção de Deus na minha vida, porque eu não estou disposto a entregar aquilo que Deus tem me pedido para sacrificar sobre o altar. Então, recomeçar pelo altar é estar disposto a sacrificar tudo o que Ele me pedir, e assim estar pronto a receber suas bênçãos, e também a revelação do Deus provedor, que supre em tudo. Eu preciso que você me ajude. Vamos ler junto? Diga amém. Então vamos lá, me ajuda aí. Recomeçar pelo altar é estar disposto a sacrificar tudo que Ele me pedir, e assim estar pronto a receber suas bênçãos, e também a revelação do Deus provedor, que supre em tudo, porque já Abraão não negou, Deus liberou essa palavra sobre ele novamente, de uma forma ainda mais incisiva e mais poderosa. Talvez as bênçãos que Deus prometeu para mim, estão mais distantes de mim hoje, porque eu tenho negado sacrificar determinadas coisas que Deus tem me pedido, porque Deus não aceita segundo lugar. E aí eu não conheço a provisão de Deus, porque eu estou apegado às coisas que eu devo deixar. Eu quero encerrar, irmãos, eu quero fazer algumas declarações aqui. Eu queria pedir para você estar de pé, amém? Esteja de pé aí, nós vamos encerrar. Isso é uma palavra desafiadora, não é verdade? Quando a gente pega uma palavra de prosperidade, a gente ouve mais glória a Deus, mas queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos aí. Só se você quiser também. Eu vou fazer algumas declarações aqui que eu senti no meu coração de fazer. Aleluia. Fecha o olho aí, irmão. Dê lugar. Reconstruir o altar. Reconstruir o altar. A gente precisa entender que palavras como essa não vêm à toa para nós. A gente precisa entender que Deus não levanta pessoas para falar à toa aonde nós estamos. Não existe acaso, irmão, na nossa caminhada cristã. Não existe acaso na nossa caminhada cristã. Se Deus está ministrando palavras de conserto, de reconstrução, irmão, a Bíblia nos recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vou fazer as declarações aqui. Pare de ouvir as vozes que te afastam de Deus. Pare de ouvir as vozes que te afastam de Deus. Jogue fora tudo o que te atrapalha, mesmo que isso tenha muito valor para os outros. Jogue fora tudo que te atrapalha, mesmo que isso tenha muito
valor para os outros. Desista do passado. Ele não passa pela porta para o seu futuro. Desista do seu passado. Ele não passa pela porta que te leva para o seu futuro em Deus. Tropeços são inevitáveis, mas eles não definem a sua identidade. Tropeços são inevitáveis, mas eles não definem a sua identidade. Você vai vencer por persistir no caminho, não porque é fácil. Você vai vencer por persistir no caminho certo, mas não porque é fácil. Você vai vencer por persistir no caminho certo, mas não porque é fácil. Recomeçar pelo altar é o melhor recomeço que você pode ter. Recomeçar pelo altar é o melhor recomeço que você pode ter. Olha para a pessoa que está perto de você e diga isso para ela: recomeçar pelo altar é o melhor recomeço que você pode ter. Recomeçar pelo altar é o melhor recomeço que você pode ter. Diga para outra pessoa: recomeçar pelo altar é o melhor recomeço que você pode ter. Recomeçar pelo altar é o melhor recomeço que você pode ter. Reconstrua esse altar. Reconstrua esse altar. Revele a sua identidade. Aleluia.